Fala galera, beleza? Tudo bem com você? Estamos aqui para resolver a nossa ficha de exercício que eu dei o nome de Primeira Avaliação Diagnóstica, beleza? Então galera, vem comigo, vamos resolver cada uma das 10 questões. E se você não tem esse material de apoio ainda, vai aqui na descrição, baixa esse material, se inscreve no canal, deixa teu curtir para dar uma moralzinha aqui pro canal e vem comigo para a resolução das questões, beleza? Vamos lá, vamos lá! É isso aí, muito massa! E você percebe que o som parou e agora a gente vai para a resolução da questão número 1, que está aqui em cima, ó, o texto dela. Se você conseguir ler, diz aí para mim, bota nos comentários, porque nas próximas eu posso aumentar a tua fonte, tá bom? Vamos lá! Primeira questão diz o seguinte: exatamente no centro de uma mesa redonda com raio de 1 metro, foi colocado um prato de 30 centímetros de diâmetro, com doces e salgados para uma festa de final de ano. Qual a distância entre a borda desse prato e a pessoa que se serve dos doces e salgados? Olha que legal! Para resolver essa questão, eu vou pedir aqui que você tenha paciência, que eu quero desenhar aqui a figura dessa mesa para você. Olha que massa! Vou utilizar aqui esse círculo de apoio, círculo essa região toda em azul. Lembre-se que a circunferência é somente essa bordazinha em torno dessa região azul, tá certo? E aí a questão fala para a gente que essa figura tem um raio equivalente a 1 metro. Desenhei esse raio. Vou mostrar agora para você aqui 1 metro desse raio. Olha só, 1 metro eu tenho 100 centímetros, beleza? E, consequentemente, a galera quer colocar um prato nessa mesa circular. Então, eu vou colocar aqui esse prato nessa mesa circular, de modo que esse prato esteja bem no centro da figura, beleza? Eu vou reduzir aqui um pouquinho para ficar bem conforme o que o texto está pedindo para a gente. E a ideia é que esse prato tenha o diâmetro de 30 centímetros. Eu acredito que a figura está bem colocada aí, tá certo? Olha que legal. Eu tenho aí a mesa e tenho o prato. E a questão fala para a gente que o diâmetro do prato é de 30 centímetros. Consequentemente, galera, eu vou ter aqui... Opa, deixa eu melhorar para você isso aqui. Deixa eu melhorar. O diâmetro desse prato sendo 30 centímetros, o raio desse prato é de 15 centímetros. Confere? Olha que legal, o raio do prato é de 15 centímetros. Então, pessoal, fica muito fácil você perceber que a distância que existe entre o indivíduo e a borda da mesa é muito fácil de perceber. E vai ser exatamente essa medida aqui, ó. Deixa eu melhorar para você esse traço. Esse traço vai ser melhorado para você. Olha que legal. Cadê isso? Então, a distância do indivíduo até a distância do indivíduo até o prato vai estar localizada aí em verde para você, beleza? Então, se você quer fazer essa continha e chamar essa distância aqui de x, você sabe que essa medida x vai ser 100 centímetros tirando 15 centímetros. Logo, esse valor x será de 85 centímetros. Galera, cuidado para não fazer confusão entre o que é diâmetro e o que é raio, beleza? Diâmetro é a maior corda que a gente tem num círculo, tá certo? É a maior corda que a gente tem que liga dois pontos os mais distantes possíveis em uma circunferência. Logo, o raio é metade do diâmetro. Se ligou? Então, para essa questãozinha, a gente tem a resposta de 85 centímetros, beleza? Vamos para a questão número 2. A questão número 2 traz para a gente a seguinte informação. Acompanhe a leitura aqui em cima comigo. A quantidade de metros cúbicos de água que pode ser armazenada em uma caixa d'água de 2 metros de comprimento por 3 metros de largura e 1,5 metros de altura é... Galera, presta atenção que essa questão é muito fácil. Essa questão é muito fácil. Você deve lembrar que volume ou capacidade de armazenamento vai ser dada assim
da seguinte maneira. Olha só, o volume será dado por... Deixa eu aumentar aqui, deixa eu melhorar esse traço para ficar bem bacana no vídeo. Eu vou dizer assim, ó, o volume é só você multiplicar o comprimento, que é 2 metros, pela largura, que é de 3 metros, multiplicado pela altura, que é 1,5 metros, beleza? Então você já percebe que essa medida é uma medida cúbica, dada em metro, tá certo? Então quando você faz aqui, ó, a multiplicação 2 metros por 3 metros por 1,5 metros, facilmente você vai ter esse resultado apresentado, tá certo? Deixa eu reduzir isso aqui. E você vai ter o seguinte cálculo. Olha, o volume será dado por, olha só, 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 1,5 vai ser igual a 9 unidades metros cúbicos. Então, a quantidade em metro cúbico de água que esse reservatório aqui pode armazenar, você facilmente tem a unidade de medida metro cúbico, dada o volume em 9 metros cúbicos, beleza? Galera, preste atenção que essa questão poderia pedir a capacidade de armazenamento em litros. E se por acaso essa fosse a pergunta, você sabe que em cada 1 metro cúbico teríamos a capacidade de armazenamento de 1000 litros, beleza? Nesse caso, 9 metros cúbicos daria para armazenar. É só você fazer aqui uma regrinha 3 e encontraria com certeza 1000 vezes 9 seria 9.000 litros. Se por acaso a pergunta fosse qual a capacidade de armazenamento em litros, beleza? Tamo junto, vamos para a questãozinha número 3. A questãozinha número 3 traz para a gente a seguinte informação. O custo de uma produção em milhares de reais de X máquinas iguais é dado pela expressão que está aí em destaque. Vou colocar aqui, ó, a expressãozinha e você não vai mais errar onde ela está. Perceba que a expressão é assim, x, ou melhor, c de x igual a x ao quadrado menos x mais 10. Você já sabe que isso aí é uma função quadrática ou uma função polinomial do segundo grau. Vamos continuar a leitura. Se o custo foi de R$52.000, então o número de máquinas utilizadas na produção foi de quanto? Observa, galera, eu vou escrever aqui para você essa função dada no problema. Olha, o custo de produção depende de x, será dado por x ao quadrado menos x mais 10. Observe que a unidade de medida que a questão fala para a gente já é a unidade dos milhares. Então, o que acontece? Na questão, eu tenho aqui o valor de R$52.000 para o nosso custo de produção. Então, eu sei que o custo de produção é de 52. Eu não vou colocar 1000 porque a questão já disse que os valores são em milhares, beleza? Então, observe, a partir disso eu vou pegar esse valor de 52 e vou substituir na nossa conta, na nossa função, aqui em todo esse primeiro membro, beleza? Então, olha só como vai ficar a nossa estrutura. Eu tenho o seguinte, vê só, galera, vem comigo. Vou mudar aqui a corzinha da caneta e eu tenho que 52 é igual a x ao quadrado menos x mais 10. Observe que eu vou ter que ajustar agora essa equação do segundo grau. Como é que eu faço isso? É simples. Eu vou pegar o 52, que está aqui no primeiro membro, e vou deslocá-lo lá para o segundo membro, trocando o sinal, como você sabe. E no primeiro membro, eu vou ficar aqui com o zero. Olha, zero é igual a 50, ou melhor, x ao quadrado menos x mais 10 menos 52. Olha que legal, vou organizar a minha equação. X ao quadrado menos x. Olha agora, eu acho que eu fiquei na frente da conta, não foi, galera? Vou apagar aqui e vou fazer lá em cima, ó. Ou melhor, eu vou deslocar o quadro para você aqui. Vou fazer assim, fica mais bonito. Opa, isso, agora ficou legal. Então eu tenho certeza que você pode fazer assim, ó. 0 é igual a
x ao quadrado menos x, olha agora, menos 42. E aqui nessa estrutura do segundo membro, eu vou colocar agora toda para o primeiro membro, porque tanto faz eu dizer 0 igual a x ao quadrado menos x menos 42, ou dizer assim, ó, x ao quadrado menos x menos 42 igual a 0. Então, observe como fica fácil a gente fazer assim. X ao quadrado menos x menos 42 igual a 0. Galerinha, agora eu tenho uma equação do segundo grau escrita de forma completa. E eu tenho certeza que você já sabe resolver essa equação. De diversas formas. Utilizando a fórmula de Bhaskara, você pode resolver e encontrar possíveis duas raízes dessa equação. Ou verificar que não tem resposta à nossa conta, tá certo? Se de repente o delta for menor que zero. Quando o delta é igual a zero, a gente sabe que a equação terá duas respostas iguais. Vamos calcular pela fórmula de Bhaskara, porque todo mundo já está bem acostumado a fazer por ela. Nos próximos vídeos eu posso resolver para você também através de soma e produto de raízes, mas vou escolher agora fazê-la pela fórmula de Bhaskara. E aí, galerinha, eu vou deixar aqui essa equação bem organizadinha aqui no cantinho massa. E agora eu vou começar a resolver utilizando o método de Bhaskara. Olha só, o nosso coeficiente A, todo mundo percebe que é igual a 1, que é o número que está na frente do x ao quadrado, beleza? O nosso coeficiente B, todo mundo percebe que é menos 1, que é o coeficiente que está na frente do x. E o nosso coeficiente C, todo mundo sabe que é o menos 42, beleza? Então agora eu vou dar continuidade à nossa resolução utilizando a definição do delta e depois a aplicação na fórmula de Bhaskara, beleza? Olha só, você lembra que para calcularmos o delta era só fazer b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Olha que legal, o delta será b ao quadrado. O b aqui é menos 1, Tivaltinho. O b é menos 1, Tivaltinho. Olha que legal. Então, se o b é menos 1, eu tenho assim, ó, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, e c, que é menos 42. Eu vou colocar sempre dentro dessas bolinhas para você não se atrapalhar com o jogo de sinal, beleza? Olha só, aqui eu tenho o delta igual a menos 1 ao quadrado, todo mundo sabe que fica positivo, né, galera? E aqui, gente, olha, tem que fazer jogo de sinal. Menos com mais, depois com menos. Então, menos com mais dá menos com menos dá mais. E eu tenho 4 vezes 1, que dá 4, vezes 42, é só fazer assim, ó, 4 vezes 42. E aí eu tenho o seguinte, 4 vezes 2, 8, e 4 vezes 4, 16. Olha que legal. Então, eu tenho 168. Já sei, o nosso delta é 169, beleza? Então, eu vou apagar aqui essa parte do quadro. Eu já calculei o discriminante e vi. Eu tenho certeza que essa equação de segundo grau vai apresentar para mim duas raízes sendo distintas, beleza? x1 diferente de x2. Por quê? Porque eu posso concluir isso aí, gente? Porque o nosso delta é um delta positivo. Então, como o delta é positivo, eu tenho certeza a equação terá duas raízes distintas. Massa? Vamos continuar. Eu vou agora aplicar a fórmula de tio Bhaskara, galera, para encontrar o resultado. Ó. E a fórmula de tio Bhaskara faz assim, ó. O x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o coeficiente a. Massa? E para aplicar na fórmula de Bhaskara, eu já tenho o coeficiente a, o b e o delta que eu acabei de encontrar. Então, vem comigo assim, ó. Eu tenho o seguinte, x será menos b. Então, o b eu já vi que é menos 1. Aí fica menos 1, mais ou menos raiz quadrada do delta, que é 169, tá certo? E vou dividir isso aqui por 2 vezes a, que é 1. E aí é só fazer as continhas, né, galera? E encontraremos os seguintes resultados. Ó. Menos com menos 1 vai dar mais 1.
mais ou menos, da fórmula da equação. E aqui, galera, eu tenho que verificar qual é a raiz quadrada do número 169. E eu tenho certeza que você lembra que esse resultado é 13, tá certo? E isso aqui vai estar dividido por 2. Então, a nossa primeira resposta, que eu vou chamar de x1, será assim, ó. 1 mais 13, olha só, 1 mais 13 sobre 2. E a nossa segunda resposta será 1 menos 13 sobre 2. Então, você lembra que a primeira resposta eu vou fazer com sinal de mais, e a segunda resposta eu vou utilizar o sinalzinho menos. Tanto faz tu começar pelo sinal de menos ou de mais, beleza? Então, dessa forma, eu vou fazer o seguinte, olha que legal. A primeira resposta, vou mudar aqui a corzinha da caneta, vou colocar em azul. Fica assim, ó, 1 mais 13. 1 mais 13. Eu já posso fazer a conta direta, o que está 14 como resultado, dividido por 2, já sei, a primeira resposta é 7 positivo. Já a segunda resposta, que eu vou colocar aqui em vermelho, eu tenho 1 menos 13, o que dá menos 12, e eu vou dividir por 2. Observe que o meu x2 é menos 6. E aí eu tenho a resposta 7 positivo e 6 negativo. Beleza? Então observe, preste atenção na nossa pergunta inicial. Vou voltar aqui a tela inicial para vocês perceberem a nossa pergunta. Lê comigo novamente. O custo de uma produção em milhares de reais de X máquinas é igual, de X máquinas iguais, é dado pela expressão que está aí. Se o custo de produção foi de 52 mil reais, então qual é o número de máquinas utilizadas para a produção? Você tem aí duas possibilidades de resposta. A primeira, x1, 7 máquinas, certo? E a segunda, x2, menos 6 máquinas. Eu te pergunto, essa resposta, menos 6 máquinas, tem sentido para a gente? Claro que não, porque é um valor negativo dessa quantidade de máquina, então não serve para a gente. E aí, com certeza, pessoal, você vai marcar como alternativa aquela que tiver o número 7, indicando que essa produção foi realizada por 7 máquinas, beleza? Tudo tranquilo? Então perceba que a equação de segundo grau, ela serve para muita aplicação no dia a dia de empresas e para a gente compreender alguns fenômenos que vocês poderão ver aqui no canal em outros vídeos, tá? Nesse ponto aqui, utilizamos uma função quadrática, reduzimos ela em uma equação de segundo grau, aplicamos a fórmula de Bhaskara e encontramos aí as possíveis soluções. Além de encontrar as possíveis soluções, nós fizemos um julgamento de qual se adequa à resolução do problema real. Beleza? Vamos embora, vamos para a questão, vamos para a nossa próxima questão aqui. A próxima questão, galera, ela é muito massa. Ela diz o seguinte, ó, Luciana utilizou 1.750 ml de polpa de frutas para fazer um suco. A pergunta é, quantos litros de polpa de fruta ela utilizou para fazer esse suco? Galera, a questão aqui, o texto está trazendo para a gente somente uma pedida de transformação de unidade de medida. Tenho certeza que você sabe que 1 litro é equivalente a 1.000 ml, beleza? Então, se você tem 1.750 ml, você vai transformar para litro utilizando uma regrinha de 3. Mas observe, vê que legal, para encontrar esse valor X desconhecido, eu vou multiplicar ele cruzado aqui, ó, com 1.000. Eu tenho assim, ó, 1.000 vezes X, igual a, vou pegar aqui esse 1 litro e vou multiplicar pelo valor de 1.750 ml, ou seja, fica 1 multiplicado por 1.750. Facinho, meio pelos extremos, você lembra bem da nossa famosa regrinha de 3 simples e vem comigo na continuação da nossa resposta, tá certo? Olha aqui, ó, eu vou dividir aqui a tela para não ficar em cima da minha imagem. E vou fazer aqui o seguinte, ó. Eu tenho assim, 1.000x igual a 1.750. Logo, olha só, o x é igual a 1.750
dividido por 1000. Já sei, x, eu vou cancelar esse zero com esse. Olha só, fica 175 dividido por 100. E aqui, pessoal, eu tenho certeza que você lembra. Toda vez que eu eliminar um zero de baixo, a vírgula anda uma casa. Então, a resposta poderia ser 17,5 sobre 10. Mas eu vou simplificar ainda mais essa fração. Eu vou dividir aqui por 10 e a vírgula anda uma casa. Ou seja, o nosso x é igual a 1,75 litros. Então, galera, a nossa resposta, transformando as unidades, é de 1,75 litros. E você poderia fazer essa questão sem fazer cálculo algum, somente percebendo que transformar de mililitro para litro, você volta 3 casas decimais na vírgula e encontra o resultado que a questão pediu, beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima questão, galera. E a próxima questão é massa demais. Ela traz para a gente a seguinte informação. Olha só. Maria emendou 2 fios de linha para terminar uma costura. O fio menor tem 1,3 metro de comprimento e o maior tem 11,7 metros. Após essa emenda, com quantos metros de fio Maria ficou para terminar sua costura? Galera, essa é uma questão muito simples, utilizando soma de números decimais. Só que você vai ter que ajustar bem cada número decimal apresentado como parcela para essa soma, lembrando que vírgula fica abaixo de vírgula, tá certo? No caso, eu tenho o seguinte, o primeiro fio é de 1,3 metros, beleza? E o segundo fio é de, olha só, eu vou até ajustar aqui para ficar bem bonitinho, ó, é de 11,7 metros. Então, galera, para fazer essa adição, eu tenho que me ligar vírgula abaixo de vírgula. E quando eu fizer aqui a nossa soma, olha que legal, é muito fácil perceber. 3 mais 7 dá 10, vai 1. 1 mais 1, 2, com 1, 3. E aqui eu tenho o número 1 como última parcela na adição. Observe que a vírgula abaixo de vírgula eu vou repetir. Então, a nossa resposta é 13 metros de fio. Percebeu como é fácil a questão? Só para verificar se você está craque na soma com números decimais. De graça a questão, né, galera? Então, eu vou agora para a próxima questão. E a próxima questão traz para a gente a seguinte informação. Vê só. Observe abaixo a representação do local da casa de alguns amigos em um bairro. A casa de Eduardo está representada pelo ponto E, a de Fábio pelo ponto F, a de Hugo pelo ponto H e a de Igor pelo ponto I. Todos eles devem se encontrar na casa de Gustavo, que se localiza no mapa no ponto informado pelas coordenadas S1. Galera, presta atenção a essa informação. A casa de Gustavo está marcada aqui na coordenada S1. É como se o ponto G tivesse na coordenada S no eixo X e 1 no eixo Y, beleza? Então ela estaria mais ou menos aqui, ó. S, vou marcar aqui com a nossa canetinha, olha só. S e o 1. Olha que legal. Aqui eu tenho exatamente o local da casa de Gustavo, beleza? Então eu vou voltar aqui essa ação para marcar aqui o ponto S1 como local da casa de Gustavo. E a pergunta é, qual desses amigos está mais próximo da casa de Gustavo? E você percebe que, com certeza, é o amigo que está representado aqui pela letra F, porque esse ponto está bem... esse ponto está muito mais próximo da casa de Gustavo do que os outros. Teria 2 unidades de medida, beleza? Observe que quem está representado pela letra F é exatamente o camarada chamado Fábio. Então, a casa de Fábio é a casa mais perto da casa de Gustavo. Qual é o mistério dessa questão? É uma questão muito simples, mas você tem que saber localizar a casa de Gustavo para poder fazer a relação de distância intuitivamente
com cada ponto dado na questão, beleza? Tranquilo? Ô, professor, não poderia ser a casa de Igor, não? Ou a casa de Hugo? Não, galera, porque se você prestar atenção, olha o que vai acontecer aqui com a casa de Hugo ou a casa de Igor. Eu teria que montar aqui, ó, uma hipotenusa de um triângulo retângulo. E observe que nesse cateto aqui considerado, que eu vou marcar em azul, eu já tenho a distância 2 como unidade de medida. E nesse cateto aqui, eu tenho 1 como unidade de medida. E quando eu aplicar aqui o teorema de Pitágoras, todo mundo sabe que essa distância daqui, eu vou representar por d, será assim, ó, d ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Olha, d ao quadrado será 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Já sei, distância ao quadrado é igual a 5. Então, a distância é raiz quadrada do número 5 e todo mundo sabe que essa distância será maior que 2, matematicamente provada, tá bom? Se você tiver dúvida, galera, você pode calcular aí quanto dá a raiz quadrada de 5 na sua calculadora e verificar que é um número muito maior, ou bem um pouco maior que o número 2, beleza? Tranquilo? Vamos para a nossa próxima questão, galera. A próxima questão ela é muito fácil e quer verificar se você está bem ou se está bem com muita habilidade com relação à potenciação e expressão numérica, tá certo? Então vem comigo, resolva a expressão no quadro abaixo. Qual é o resultado dessa expressão? Galerinha, é muito fácil, olha só. Primeiro, a gente tem que perceber os valores independentes aqui, ó. Menos 2 elevado à quarta potência. Para fazer essa conta, eu vou fazer assim, ó. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Olha só, eu vou fazer agora o joguinho de sinal. Ó. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. E menos com menos dá mais. Ou seja, eu tenho já aqui um resultado positivo. E agora é fácil, olha. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, eu já sei que menos 2 elevado à potência 4 dá igual a 16. E você poderia já matar essa resposta sem fazer nada nessa linha aí, ó. Pensar assim, todo número negativo elevado a uma potência par fica positivo. E 2 na potência 4 fica 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E já iria direto na tua resposta, beleza? Então agora eu vou fazer o nosso segundo cálculo aqui, ó. Menos 9 elevado a zero. Galera, todo número positivo ou negativo elevado à potência zero, o resultado dele vai ser sempre 1. Tá certo? Professor, por que dá sempre 1? Porque existe uma propriedade da potência que me garante isso. Mas observe, todo número elevado a zero dá 1 por causa da seguinte estrutura. Vê só, se eu tivesse assim, ó, A multiplicado por A vai dar quanto? Olha, quando eu tenho potência com bases iguais, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. 1 mais 1, no caso 2. Beleza? Então, se eu tivesse 3 ao quadrado, era 3 vezes 3. Se eu tivesse 3 vezes 3, eu tenho certeza que eu vou somar os expoentes para encontrar a potência 2. Mas observe, se eu tivesse assim, A dividido por A, um número dividido por ele mesmo, sempre vai dar 1. Concorda comigo? Por exemplo, ó, 9 dividido por 9 dá 1. Olha, menos 9 dividido por menos 9 também dá 1. Então, galera, todo número dividido por ele mesmo, o resultado dá 1. Concorda comigo? Então, percebe o seguinte, aplicando aqui a propriedade das potências, eu tenho potência 1, potência 1. Eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. 1 menos 1, o que dá 0. E como eu dividi um número por ele mesmo, o resultado dá 1, todo número com potência 0 vai ter resultado 1. Não esquece, tá bom? Então, o que acontece? Agora, eu vou fazer a continha do menos 3 ao quadrado. Vou apagar aqui, ó, essa parte para deixar meu quadro bem limpinho para você. E vou fazer o seguinte, ó, menos 3 ao quadrado. Olha que legal.
menos 3 ao quadrado, eu tenho menos 3 vezes menos 3, o que traz para a gente o seguinte, menos com menos dá mais, e eu já coloco aqui o sinal. E eu tenho 3 vezes 3, o que traz para a gente o 9, beleza? Então agora eu tenho todas as contas que o probleminha pede para mim. Ó. No caso, o probleminha pergunta qual é a resposta de menos 2 ao quadrado. Olha só, vou mudar aqui a canetinha, tá? Menos 2 elevado à potência 4, eu disse o quadrado está errado, mais menos 9 elevado a 0, menos 3 ao quadrado. Olha que legal, galera. E agora fica muito fácil a gente substituir aqui esses valores. Ó. No caso, o menos 2 na potência 4, eu já vi que é 16. E eu venho e coloco aqui o número 16. Sinalzinho de mais. Observe, menos 9 elevado a 0, eu vi que é igual a 1. Então eu vou aqui e coloco o 1. Menos, olha só agora, menos 3 na potência 2 é igual a 9. Então eu venho aqui e coloco o 9 e vou fazer essas operações matemáticas de adição e depois de subtração, beleza? Observe, 16 mais 1, 17. 17 menos 9 vai ser nossa resposta. Pensa comigo, se fosse 17 menos 10, eu tenho que resultado? 7. Como eu estou tirando somente 9, então a minha resposta aqui é 8, beleza? Tranquilo? Tamo junto. Chegou na questão, tudo certinho, relembrou propriedade das potências, porém tenho certeza, eu também tenho certeza, que essa é uma questão muito simples para você, tá certo? Vamos embora para a próxima questão. Essa questão, galera, ela traz um pouco mais de raciocínio, tá bom? E o texto dela diz o seguinte, ó. Em um mercado, há 3 prateleiras com 12 maçãs em cada. Então, são 3 prateleiras com 12 maçãs em cada. Então, eu vou montar aqui essas prateleiras para você, tá certo? Prateleira 1, prateleira 2, prateleira 3. São as prateleiras das maçãs. Olha, aqui eu tenho 12 maçãs. Vou colocar aqui em uma outra cor. 12 maçãs, 12 maçãs e 12 maçãs, num total de 36 maçãs. Confere comigo? Massa. Vou continuar. Avião passando, infelizmente, de volta e não vai editar, tá valendo. Massa. 4 prateleiras no mercado com 6 abacaxis cada. Olha só, vou colocar agora 4 prateleiras, deixa eu mudar aqui para ficar bem bonitinho. 4 prateleiras com 6 abacaxis cada. 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 6 abacaxis em cada. Olha que legal. 6 abacaxis na primeira, 6 na segunda, 6 na terceira e 6 na quarta. Beleza, galera? Num total aqui de 24 abacaxis. E o texto continua. E 6 prateleiras com 10 mangas em cada. Vou colocar aqui a prateleira, são 6 delas, tá certo? Com 10 mangas em cada. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 prateleiras. Cada uma delas vai trazer para a gente aí 10 mangas. Olha, eu tenho aqui, ó, 10 mangas. Eu vou mudar o M aqui para você não confundir, tá? 10 mangas. Então eu tenho 10 mangas, eu tenho 10 mangas, eu tenho 10 mangas, eu tenho 10 mangas e eu tenho 10 mangas. E a pergunta é o seguinte: todas essas frutas serão distribuídas em 4 caixas com a mesma quantidade de fruta em cada uma delas. Então aqui, ó, eu vou ter a primeira caixa. Eu vou mudar aqui porque ficou feio. Vou colocar assim, ó, 4 caixas. Vou fazer a primeira. Olha que massa. 4 caixas. A primeira. Vou colocar aqui a segunda caixa. Olha que legal. A segunda caixa. Eu vou colocar aqui a terceira caixa. E vou colocar agora a quarta caixa com essas frutas. Com a mesma quantidade de frutas, tá certo? Professor Walter, posso fazer isso aqui bem mais rápido, sem todo esse detalhe? Pode, mas perceba que eu estou tentando ajudar aqui a
aquele que tem muita dificuldade em matemática, tá bom? E você que já é fera em matemática, está percebendo a solução mais rápida, vai fazendo. No final, eu comento essa solução mais rápida para você, tá? Então, o que acontece? Aqui, galera, eu tenho caixas com as frutas em mesmas quantidades. A quantidade de frutas que serão guardadas em cada uma dessas caixas é... Galerinha, eu tenho aqui, ó, 36 maçãs. Então, eu vou dividir essas maçãs para as 4 caixas. Logo, quando eu divido 36 por 4, eu tenho como resultado, vou aumentar aqui um pouquinho, ó, a minha tela, como resultado, eu tenho o número 9, beleza? Então, tu sabe que em cada caixa daquela, a gente vai colocar, na verdade, 9 maçãs. Olha, vou colocar aqui na cor da maçã. Olha que legal. Então, eu tenho 9 maçãs aqui, eu tenho 9 maçãs aqui, eu tenho 9 maçãs aqui, eu tenho 9 maçãs ali, beleza? Agora, eu vou fazer a conta dos abacaxis, ou seja, são 24 abacaxis que eu tenho nesse mercado. Então, eu vou fazer assim, ó, 24, eu vou dividir para as 4 caixas, vou encontrar o resultado 6. 6 vezes 4, 24, o resultado aqui é 0. Então, eu tenho 6 abacaxis em cada caixa. Olha, 6 abacaxis aqui, 6 aqui, 6 aqui e 6 aqui, beleza? E agora o que resta para a gente é verificar a quantidade total de mangas. Então, eu sei que o total aqui é 60 mangas. Então, se eu pegar esses 60, galera, e dividir por 4, eu vou encontrar 15 mangas, beleza? O resto aqui é 0. Então, eu tenho certeza que aqui eu tenho 15 mangas. Vou colocar o M de manga. Vou colocar o M de manga. Aqui eu tenho 15 mangas. Aqui eu tenho 15 mangas. E aqui eu tenho 15 mangas. Então, em cada uma dessas caixas, eu vou ter o total de 9 mais 6 mais 15 frutas, ou seja, eu vou ter o total aqui de 30 frutas, beleza? Então, assim você resolve a questão com todos os detalhes. Mas se você pensou comigo, viu a quantidade total de manga, de abacaxi e de maçã, abacaxi e manga, divide esses valores por 4, já guarda cada um desses números e já parte direto para o abraço aqui na tua adição de 6 mais 9 mais 15, beleza? Tamo junto? Vamos para a próxima questão, galera. E essa questão aí, ela é muito massa. É uma questão que vai trazer para a gente a ideia de porcentagem ou acréscimo percentual, beleza? Olha que legal. Sônia comprou uma sala comercial por R$75 mil e a revendeu por R$86.250. O valor dessa sala comercial foi acrescido em quantos por cento? Galera, preste atenção comigo. Eu tenho o seguinte, o valor da compra foi de R$75 mil e a venda foi realizada aqui por R$86.250, beleza? Logo, eu tenho aí um lucro, esse acréscimo em real. Esse acréscimo foi de, você vai pegar o seguinte, ó, 86.250 e vai subtrair de 75 mil, beleza? Então, quando você faz essa subtração, você pode fazer pelo algoritmo da subtração ou pela mente, raciocinando. Olha só, 75 mil, para chegar em 85 mil foram 10 mil, mais 1.000 chega em 86 mil, então são 11 mil mais 250, ou seja, esse nosso acréscimo aqui foi de R$11.250. Mas observe que a questão não pede para a gente o valor do acréscimo, e sim pergunta qual foi esse acréscimo, em porcentagem. E aí você tem diversas formas para executar esse raciocínio, tá bom? Eu vou te mostrar aqui alguns deles. Você faz assim, ó. Se 100% do que você pagou é de R$75 mil, qual a porcentagem equivalente
deixa eu afastar mais um pouquinho aqui, ó, é de R$ 75 mil, 100%. Então, qual é a porcentagem equivalente a 11.250? Então, quando você faz aqui essa regrinha de 3, você vai encontrar o seguinte resultado. X vezes 75 mil igual a 100 vezes 11.250. Olha que legal. Você vai fazer a multiplicação entre o 100 e o 11.250 e depois você vai pegar os 75 mil, que está multiplicando do primeiro membro, você vai passar dividindo lá para o segundo membro, tá bom? Então eu já vou fazer direto assim, ó. X igual a 11.250 vezes 100, acrescentamos 2 zeros e vamos dividir por 75 mil. Olha que legal, galera. Eu já posso te mostrar aqui que é possível a gente eliminar os zeros da conta. Ó. Então eu vou cancelar esse zero com esse, vou cancelar esse zero com esse e vou cancelar esse zero com esse. Na verdade, eu estou dividindo agora por 1000 no numerador e no denominador. E aqui eu já tenho como resposta, por enquanto, x igual a 1125 dividido por 75, beleza? Vou aumentar aqui um pouquinho a nossa tela, ganharemos espaço. E aí, pessoal, você percebe que os dois resultados são divisíveis por 5. Ou ainda você pode pegar aqui uma calculadora de apoio. Olha que legal. Vou pegar aqui, ó, um aplicativo, uma calculadora de apoio. Vou colocar aqui no lado. Massa. Vamos lá, calculadora. Chegou para mim. E eu tenho o seguinte, ó. 1125. Eu vou dividir por 75. Olha que legal. O resultado aqui é 15. Então, o número que me interessa é 15%. Ou seja, nesse problema que diz o seguinte, eu comprei uma sala, a moça comprou uma sala por 75 mil. Falhou, não vou editar. A moça comprou uma sala por 75 mil, vendeu por 86.250. Você percebeu que ela ganhou 11.250. E quando eu divido, fazendo a regra em 3, para entender esse 11.250 do lucro, qual a porcentagem que ele representa, você viu fácil que ele indica 15%, beleza? Mas tem um truque aqui para você fazer mais rápido ainda essa conta. Esse truque eu vou te mostrar aqui na calculadora, tá certo? Vou fazer o seguinte, galera. Vou pegar aqui, ó, vou deslocar essa calculadora, deixa eu conseguir deslocar ela aqui. Não vou conseguir, então vou fazer aqui o seguinte, olha só. Vou deletar tudo e vou dizer assim, olha só, pensa comigo, qual foi o preço final de venda? O preço final de venda, tudo bem, 86.250. Qual foi o preço de compra? Você sabe, 75 mil reais. Faz o seguinte, divide aí o preço final pelo preço inicial. Vem comigo aqui, ó. 80, vamos lá, cadê? Isso aqui. 86.250 dividido por 75 mil. Olha o resultado, galera. 1,15. Olha que legal. O nosso resultado aqui dessa divisão foi de 1,15. Então eu queria fazer você pensar no seguinte, ó. O 1 indica para a gente que houve um acréscimo, ou seja, houve um lucro. E o 15, observe aqui, depois da vírgula, vai indicar para mim a porcentagem que tivemos de lucro. Ou seja, quando a divisão aqui dá 1,15, é como se eu tivesse 15% de lucro, beleza? Tu percebeu aqui? Duas casas marcadas depois da vírgula vai trazer para mim a informação de crescimento percentual. Massa? Tranquilão? Vamos ver se tem mais um aqui? Acho que tem. Não sei se é a última, mas acredito que seja. Vamos para a leitura e solução dessa questão, tá? Em um mercado, a dúzia de ovos custa R$ 3,59 e a caixa de morangos custa R$ 2,50. Sandro comprou nesse mercado 2 caixas de morango e uma dúzia de ovos.
quanto ele pagou no total? Galera, essa questão é muito fácil, concorda comigo, né? Muito fácil. Então, observe. A dúzia de ovos, olha aqui, ó. A dúzia de ovos custa exatamente R$ 3,50. Opa, R$ 3,59. E a caixa de morango, olha, caixa de morango vai custar para a gente exatamente R$ 2,50. O probleminha indica para a gente que Sandro comprou 2 caixas de morango e uma dúzia de ovos. Então, observe, o valor pago por ele... Opa, deixa eu mudar aqui a canetinha. O valor pago por ele foi de uma dúzia de ovos e 2 caixas de morango. Olha, 2 caixas de morango, 2 vezes R$ 2,50, mais a dúzia de ovos, R$ 3,59. A gente tem certeza que o valor pago por Sandro foi de R$ 5,00 somado com R$ 3,59. Já sabemos e definimos aqui R$ 8,59. R$ 8,59. Beleza? Fácil demais, uma questãozinha de base, só para verificar se você teve a capacidade de ler, interpretar e resolver operações com números decimais de forma simples, beleza? Tranquilo? Deixa eu ver, galera, eu acredito que essa foi a nossa última questão. Vou voltar aqui para o nosso slide e você com certeza percebeu como foi fácil a nossa resolução de hoje. Massa? Galera, essa foi a nossa primeira ficha de avaliação diagnóstica. E eu te chamo, peço que você se inscreva no canal, vá baixando cada provinha dessa, analisando temas do ensino fundamental. Se você teve base, se você não teve base, vá resolvendo. Manda para mim aqui, por exemplo, nos comentários desse vídeo, qual foi a questão que você teve mais dificuldade em resolver, ou qual questão você resolveu com mais facilidade. Vai comentando comigo, interage comigo aqui, galera, dá uma moralzinha pro canal e o tio Valtinho vai produzindo mais material para você, beleza? Um cheiro no seu coração, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Valeu, fui!